Essa dica vai fazer você economizar tempo e dinheiro. Então preste bem atenção para que você não tome os prejuízos que eu já tomei trabalhando com manutenção de celular. Não importa se você está começando agora ou se você já tem um bom tempo na área. Tem detalhes que eu vou compartilhar aqui que vai servir para você. O assunto que eu vou abordar é o seguinte: o celular, nem sempre o defeito é físico, ou seja, nem sempre você precisa abrir o aparelho para poder corrigir o defeito que ele está apresentando, e também nem sempre o defeito é software, ou seja, não é sistema. Às vezes você pensa que é um problema de sistema, mas que na verdade é um problema físico. Antes eu quero te contar aqui uma história que aconteceu comigo. Eu troquei a tela do Samsung A11 e depois a cliente falou que o aparelho não abria mais a câmera. Então eu fiquei preocupado, porque se você já trocou a tela do A11, você sabe que a placa do A11, quando você remove ela do lugar, quando você troca a tela com aro, às vezes acontece da câmera frontal ela ficar ali na carcaça antiga. Então, se você não tomar cuidado, não encaixar ela novamente, vai dar falha na câmera. Então, eu pedi para trazer o aparelho novamente, fiz toda a desmontagem e mesmo assim não funcionou. E mais uma vez eu fiquei preocupado. Será que eu danifiquei essa câmera e eu não tinha outra para testar? Então, fiz de tudo, fui nas configurações, forcei parada, limpei dados e mesmo assim não resolveu o problema do aparelho. Então, o que foi que eu fiz? Fui nas configurações do próprio celular, isso depois de ter tentado de tudo, do aparelho já está fechado novamente, fui lá em atualização do sistema, do software, e tinha uma atualização disponível. Então, vi que a bateria tinha carga suficiente, porque aqui vai um detalhe: se você for atualizar o software do aparelho, o sistema, e a bateria estiver muito baixa, pode dar erro durante esse processo de atualização e fazer com que o aparelho não ligue mais. E nesse caso, você ia precisar ou de uma box ou de uma placa nova. Então, já fica essa dica aí para você não tomar prejuízo. Então, quando eu fiz a atualização pelo próprio aparelho, lembrando que essa atualização não apaga nada que tem no celular, o aparelho voltou a funcionar, as câmeras normalmente. Então você vê, um sintoma que parecia ser um defeito físico, na verdade era um defeito no software do aparelho. Outro exemplo: o celular não conecta Wi-Fi, aparecem as redes, porém não conecta, ou quando conecta a rede fica indisponível. Tem técnico que vai tentar abrir o aparelho para verificar o CI do Wi-Fi, se não tem oxidação, se não tem algum defeito, mas na verdade a maioria desse sintoma aí, desse problema quando aparece, é a hora e a data do aparelho que está errada. Exemplo, imagine que é 2 horas da tarde e o aparelho está marcando ali que já é à noite e a data está 1 ano a mais ou 1 ano a menos, a data completamente errada. Se estiver assim, não vai conectar o Wi-Fi. Então não adianta você desmontar o aparelho, não adianta você ressoldar a CI, porque é um defeito no sistema. Entre aspas, não é um defeito, é uma configuração. Isso acontece, você que está iniciando, você troca a tela do celular, você desconecta a bateria. Quando você conecta a bateria novamente, aquele aparelho, a hora e a data já não vai ficar como era antes. Ele vai mudar as configurações da hora e da data. Então, já fica atento, trocou uma tela, antes de entregar o aparelho para o cliente, configure a hora e a data corretamente para evitar que o cliente retorne a assistência técnica, dizendo que está com defeito, que na verdade não é um defeito. Agora, já tem casos que, por exemplo, o aparelho não sai som. E aí, às vezes é um defeito físico, sim, o alto-falante queimou, ou quando você manda um áudio e ninguém te escuta, pode ser problema no microfone. Aí, nesses casos, depois de você ter reiniciado o aparelho, ter verificado, por exemplo, do microfone, aquele buraquinho que fica ou na parte de cima do aparelho, ou próximo ali ao conector de carga, se você já verificou, viu que não tem sujeira, ou se tinha sujeira, você com uma agulha limpou ali e mesmo assim não funcionou, aí sim é necessário fazer a desmontagem do aparelho para testar um outro microfone. Então, lembrando,
Só se desmonta o aparelho quando tem certeza que o software está ok, porque senão você vai ter o trabalho, vai desmontar, né, correndo o risco de quebrar a tela quando é um J7 Pro, ou esses celulares que precisa remover a tela para ter acesso à placa, e na maioria das vezes você não vai conseguir resolver quando o defeito é no sistema. Então fica essa dica. E agora eu quero saber um detalhe: se você assistiu o vídeo até aqui, para eu ter certeza que você assistiu, eu quero que você deixe no comentário qual foi o aparelho que eu falei aqui. Exemplo, eu quero que você digite aí A11, basta isso, A11. Aí eu vou ter certeza, né, eu vou comentar no seu comentário, porque eu sei que você assistiu o vídeo até o final. Muito obrigado, são pequenas dicas, mas que vão fazer uma grande diferença aí na sua assistência técnica. Muito obrigado, vejo você no próximo vídeo. Um abraço a todos, Josael Celulares.